Olá, meus irmãos, boa noite. No vídeo de hoje, meus irmãos, eu irei falar sobre bênção, sobre a verdadeira bênção e as falsas bênçãos por aí. No livro de Gênesis, está escrito que o Deus de Israel, ele prometeu a Abraão várias bênçãos. Inclusive diz que abençoou Abraão com muitas riquezas dessa terra. E ainda disse a Abraão que ele abençoaria também, com a bênção da maneira dele, né? Uma bênção física, né? Dando ali poder, dando ali riquezas. Aqueles ao qual também abençoassem a Abraão. E da mesma maneira ele amaldiçoaria, jogaria maldição, né? Coisas ruins na vida da pessoa, né? Que não abençoasse a Abraão. Ou seja, ele pagaria o mal com o mal e o bem com o bem. Esse Deus bipolar, por aí você já tira que não é o nosso Pai. Porque o Messias, em Mateus capítulo 5, ele não nos ensina isso. Eu vou mostrar aqui para os irmãos o que é que o Messias fala a respeito. Olha o que é que o Messias diz no capítulo 5 de Mateus, do versículo 43 até o 48, o Messias diz: Ouvistes, vocês ouviram o que foi dito lá atrás: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem ensinou isso para o povo? A odiar aquele que era inimigo do povo israelita. Não foi Moisés? Não foi aquele Deus de Israel lá atrás que foi repassando isso para as pessoas e ensinando as pessoas a odiar outros povos, amar só o povo deles. Então vamos lá. Eu, porém, vos digo, veja que o Messias aqui ele está separando, meus irmãos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, ó. Amai os vossos inimigos. Isso simboliza o quê? Que não devemos odiá-los só porque eles nos odeiam. Nós também sentimos em nosso coração o ódio por aquela pessoa. E orai pelos que vos perseguem. Isso mostra o quê? Que devemos falar a verdade até para aqueles que nos perseguem. Igual o Messias ele ensinou a verdade, ele mostrou a verdade até para os líderes religiosos, que eram os maiores perseguidores dele ali. A religião perseguiu o Messias o tempo todo, até o dia ali de matar ele. Mas mesmo assim o Messias estava sempre enfrentando ele ali, confrontando e dizendo a verdade a ele, falando a eles, entendeu? Para que vos tornem filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre bons e justos, sobre justos e injustos. Veja que nessa terra aqui tem o trigo e tem o joio, as pessoas más e as pessoas boas. Mas mesmo assim, a chuva que molha um, molha o outro. O sol que aquece um, aquece o outro. Entendeu, meus irmãos? Porque se amarem os que vos amam, que recompensa vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Os gentios aqui significa que os pecadores também o mesmo? O que acontece, meus irmãos? Os líderes religiosos, ele têm por costume falar, vamos dizer assim, saudar com a paz do Senhor apenas os irmãos que também frequentam a religião como eles, que é ali irmão de denominação. Geralmente são as pessoas no qual eles falam, eles passam pelas pessoas na rua, dificilmente um conhecido fala com outro conhecido. Eles só falam entre eles.
entendeu? Então, que recompensa tem se saudar, né, só aos vossos irmãos? Tem que falar com todos, sem acepção de pessoas. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, meus irmãos, não podemos amaldiçoar, odiar aqueles que nos odeiam, aqueles que se fazem inimigos nossos. Entendeu? Não devemos retribuir com eles o mal com o mal. E continuando o assunto de bênçãos, esse Deus de Israel, o Deus de Abraão e Isaac, Jacó, que vocês já sabem aí, esse Deus aí, Satanás, ele prometia bênçãos para aqueles que ouvissem aquilo que ele ensinava. E uma das bênçãos que ele prometeu foi para os levitas. Ele prometeu uma bênção, dar uma bênção para os levitas, caso esses aí cumprissem com a vontade dele e matassem cada qual ao seu irmão, ao seu parente, ao seu amigo, ao seu vizinho, né? E ali diz que os levitas, eles saíram e mataram ali para quase 3.000 homens, quase 3.000 corpos ali naquele dia ali. E realmente eu acredito que essa bênção que o Deus de Israel, ele deu ali para aquele povo no qual obedeceu a sua vontade, que era matar desde o princípio, né? Quem mata desde o princípio é Satanás. E o desejo dele sempre foi que a humanidade, ele matasse, né? Que a humanidade matasse também. Porque matou, acabou. Matou, está indo contra o mandamento do nosso Pai. E como lá em Apocalipse está escrito que assassino ele não entra no reino, assim também está escrito em Gálatas também, que os homicidas eles não entrarão no reino do nosso Pai, né? Porque vai contra a lei do amor do Pai, completamente. Não é uma coisa que a pessoa faz e dá tempo a pessoa se arrepender. Por exemplo, se você faz o mal com o outro e você pede perdão, aquela pessoa ali pode te perdoar, né? Porque está viva ali ainda. Ali ainda tá, você ainda pode se arrepender daquilo ali. Mas quando você tira a vida do teu próximo, tira o respirar daquele próximo teu ali, você está tirando o direito até daquela pessoa te perdoar. Tá entendendo, meus irmãos? Você tirou o direito daquela pessoa viver. E isso aí, o nosso Pai, ele abomina. Assassino, matou, não entra no reino dos céus. Não tem como uma pessoa morta, você ir até ela, ir lá e pedir perdão. Não tem como. Porque morreu, né? Aí só ressurreição aí agora no dia mesmo ali do juízo, né? Ou para condenação ou para salvação. Então, como eu estava querendo dizer para os irmãos, esse Deus de Israel, ele abençoou ali os levitas, e eu acredito muito que essa bênção que ele deu foi o fato dos levitas, né, a tribo ali dos filhos de Levi, não trabalhar, não fazer o trabalho braçal e se alimentar, né, com a alimentação das outras 11 tribos, né, que era quem dava o alimento ali para eles sobreviver, ou seja, eles não comiam do suor do próprio rosto, eles dependiam o tempo todo das outras 11 tribos, ali só na mamata, vamos dizer assim, recebendo ali os dízimos, né, que dividia entre eles ali, as viúvas daquele povo e os órfãos daquele povo lá de Israel. Então, eu acredito muito que a bênção é essa, porque não nos relata aqui no livro Bíblia o que foi que abençoou esses levitas. Mas eu acredito muito que a bênção que esses levitas receberam foi essa aí. Eles operaram ali no sacerdócio e começaram a comer daquilo, do suor do rosto do outro. E então essa é uma das bênçãos aí no qual esse Deus aí abençoa. Foi de onde, meus irmãos, ali surgiu a maneira que as pessoas têm hoje de abençoar, né? Falar Deus que te abençoe, Deus que te faça rico, Deus que te dê isso, Deus que te dê aquilo. Tudo o pessoal tem o costume de dizer Deus te abençoe, mas quando fala Deus te abençoe, as pessoas elas não falam no sentido espiritual, né? Eles não, nem no pensamentos deles, mesmo ele achando que Deus é o Criador e não o nosso Pai Celestial, quando eles abençoam a pessoa, que ele fala assim, Deus que te abençoe, eles falam no sentido, geralmente, se você reparar, no sentido físico mesmo. Por exemplo, se você der algo para uma pessoa, geralmente a pessoa fala assim, Deus que te abençoe, ou seja,
Deus que te dê riquezas, Deus que continue te dando ali dinheiro para que você tenha mais, entendeu? Quando a pessoa está ali almejando ter algo nessa terra, tipo um carro, sabe? Sempre coisas físicas, pode reparar. A pessoa vai lá assim, Deus vai te abençoar, Deus, você vai conquistar, porque Deus vai te abençoar. É sempre assim. Então, se você reparar, é sempre no sentido físico. Mas eu vou mostrar para os irmãos a verdadeira bênção, meus irmãos. Como nós seguimos o Messias, então temos que observar aquilo que ele ensinou. E talvez as pessoas não tenham observado ainda, talvez tenha passado despercebido, mas o Messias, ele mostra qual é a verdadeira bênção. Desculpa aí, meus irmãos, é que eu estou um pouco hoje com irritação aqui no nariz. Aí eu tô falando assim, a voz tá saindo um pouco rouca, um pouco fanha aí, mas dá para fazer aqui o vídeo aqui legal. O Messias, no próprio capítulo de Mateus, capítulo 5, o Messias fala da verdadeira bênção, meus irmãos. As verdadeiras bênçãos do nosso Pai são espirituais, não tem nada a ver com essas promessas de bênçãos aí, que esse Deus de Israel prometeu para Abraão e deu riquezas para Abraão, né? E dava para aqueles também no qual dava para Abraão, e aqueles no qual fizesse algum mal a Abraão, aquele Deus ia lá e amaldiçoava. Isso significa que ele destruía a vida daquela pessoa que se fizesse contra o servo dele. Porque Abraão serviu a esse Deus. Abraão lavou o pé desse Deus. Esse Deus, ele veio aqui fisicamente. Você acha mesmo que esse Deus foi o nosso pai que desceu aqui para ter o pé lavado ali por um homem? Quando na verdade o Messias é quem veio, né, e lavou aos pés das pessoas. Ele teve ali o poder para limpar os pés das pessoas, né? Mas eu falo no sentido espiritual, o Messias limpou ali através da palavra. Através da palavra ele limpou os pés dos seus discípulos. Tirou toda a sujeira enraizada dos pés dos discípulos. Toda a sujeira causada pelo sistema babilônico, meus irmãos. Então eu vou ler aqui para os irmãos as verdadeiras bênçãos que o Messias cita no capítulo de Mateus. Porque, meus irmãos, a verdadeira bênção é compreender a palavra do Pai. Isso é uma grande bênção, é uma bênção espiritual, é compreensão da palavra, e não tem coisa melhor do que isso. Eu me sinto abençoada pelo meu Pai. Porque, para falar a verdade, eu não me sinto nem merecedora de entender a palavra do Pai. E eu agradeço a Ele por isso, todos os dias. Por eu poder pegar as escrituras e enxergar com os olhos espiritual, coisa que antes eu não conseguia ver. E ler e obter o entendimento. Ser abençoado pelo Pai é entender a palavra dele, é entender quem foi o filho dele. Ser abençoado pelo Pai é saber que tem uma promessa para aqueles no qual crê no filho dele, e essa promessa não é uma promessa igual ao que o Deus de Israel prometeu, que foi uma terra prometida. Essa terra prometida ali foi para os povos israelitas, o povo dele, né, o povo do Deus de Israel, no qual até para esse povo se apossar dessa terra, como eu já disse em outro vídeo aí, então não frisar aqui, esse povo, meus irmãos, eles tiveram que derramar sangue para poder obter aquela terra. Olha que injustiça, imagine aí você estar na sua casa, no seu estado, né, ou no seu país, e de repente vir indivíduos e dizer, eu tenho um Deus no qual me prometeu essa sua casa aqui, essa sua terra aqui, todo esse terreno aqui é meu, então você tá aqui de intruso, eu vou matar você, vou matar sua família. Ele nem avisava, para falar a verdade, nem avisava, eles faziam. Mas eu tô falando para que vocês compreendam melhor. Eu vou tirar você, sua família aqui, do conforto da sua casa, do seu lar. Vou te matar, vou destruir tudo aqui, entendeu? Porque essa terra aqui tudo é da gente. Vou levar aqui os animais de vocês, vou roubar os animais de vocês. No dia de hoje, o que é que ele diria? Eu vou levar tudo que vocês têm aqui, né, dentro dessa casa aqui, ó. Tudo aqui vai ficar para mim, ó. Se vocês tiverem alguma riqueza, algum dinheiro, vai ficar para mim. Se vocês tiverem gado, vai ficar para mim. Era assim que as 12 tribos agiam, meus irmãos. Imagine como que você se coloque no lugar daquele povo que morava naquela tal terra lá,
que teve invadida ali pelos israelitas. Quando você sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro, você compreende, você sente a dor dele. E você vai entender qual é o lado certo da moeda. A maneira de falar. Você entenderá qual é a verdade, qual é a mentira. É só você medir no amor. Esses homens tiveram amor? Não. Então, as bem-aventuranças do nosso pai espiritual é entender a palavra, é ser manso, é ter humildade de espírito. Eu vou ler aqui para que os irmãos compreendam melhor o que eu quero falar. Capítulo 5 de Mateus, começando aqui do 3 até o 12, versículo 3 ao 12. Eu vou ler para os irmãos. As palavras que estão escritas aqui são bem-aventurados. Algumas escrituras, traduções aí, já está a maneira abençoado. Porque bem-aventurado simboliza alguém bendito, alguém abençoado. Então eu vou ler de uma forma abençoado, porque eu estou falando sobre bênçãos. E bem-aventurado simboliza bênção. Então eu vou ler aqui. Abençoados são os humildes de espírito. Olha só as bênçãos do nosso Pai. Porque deles, dos humildes, é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando está se falando aqui de terra, não é um pedaço de terra prometida. Aqui está falando que quando passar tudo se fizer novo, que não existir mais Satanás para dominar as pessoas, que quando vier o juízo do Pai, quem ficará, vamos dizer assim, herdeiro de tudo, do céu, de terra, tudo que o Pai fez? Quem são as pessoas merecedoras? São aqueles que ouviram a palavra do Pai, de o mundo, a terra, o mundo, tá entendendo? Aqui não tá falando de uma terra prometida onde vai ser necessário derramar sangue. Aqui tá falando dos moradores da vinha. Os futuros moradores da vinha serão apenas os justos, coisas que hoje não tem. Porque quando o nosso Pai ele fez a vinha, ele fez com a intenção de que o homem ele multiplicasse, ele crescesse e multiplicasse aqui, em entendimento uns com os outros, multiplicasse a sua palavra. E na parábola dos lavradores maus, está descrito que quando o pai vir para julgar esse povo, né, que mataram os enviados dele, inclusive o filho dele foi morto por esse povo, aqui está dizendo na parábola dos lavradores maus, que o pai expulsará esse povo da vinha. Entendeu? O povo expulsará esse povo da terra. A terra aqui, ó, como eu bem li aqui, que só os mansos é quem herdarão. Isso mostra o quê? Que aqueles que gostavam de guerra, que não tinham mansidão, esses não herdarão a terra. Esses não herdarão a vinha. Esses não herdarão o céu, a criação do Pai. Então, continuando, meus irmãos, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu me sinto hoje assim. Me sinto hoje assim porque se a gente conseguiu se alimentar do pão do Messias, se a gente conseguiu se alimentar da verdadeira água do Pai, é porque um dia nós tivemos fome, nós tivemos sede. E fomos bem-aventurados pelo Pai, porque o Pai ele nos tornou farto de tudo isso. Nós somos como ovelhas, né, que hoje nós conseguimos obter o entendimento. O Messias hoje, ele consegue nos dar a verdadeira pastagem. Em Apocalipse está descrito que quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Essas pessoas são abençoadas, meus irmãos. São abençoadas. Então, continuando. São fome e sede de justiça, ou seja, pela verdade.
Não pela mentira, mas pela verdade, porque o Pai dará. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre bater, pedir, buscar, né? Onde fala que ali pode pedir por pão, que o Pai vai dar. Tem sede, quer pedir por água, o Pai vai dar. Mas tem que querer de todo o coração, meus irmãos. Então, continuando. São abençoados os piedosos, porque alcançarão do Pai a piedade. São abençoados os limpos de coração, são aqueles que se limparam pela verdadeira palavra, a palavra do Pai. Vamos continuar. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? Porque verão ao Pai as pessoas limpas de entendimento, que têm o seu entendimento limpo, limpou o exterior do copo, do prato, do seu recipiente, do seu eu. Essas pessoas verão ao Pai. Eu digo não só espiritualmente. Vamos lá. São abençoados os pacificadores, aqueles irmãos que não gostam de brigas, de desavenças, dissensões, facções, essas coisas aí que pertencem às obras, né, da carne. Então essas pessoas aqui, essas pessoas que tá sempre prezando ali o descanso, a tranquilidade, essas pessoas serão chamadas filhas do Pai. São abençoadas as pessoas que são perseguidas por causa da justiça, porque deles é o reino do Pai. Os pequeninos do Pai, todos os discípulos dele foram perseguidos e nós também. E ainda somos, por essa nação de religiosos, seguidores de Abraão. Lembrando aqui que aquele Deus de Abraão prometeu a ele que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa dele. Nananina não. São amaldiçoados, porque essas pessoas são como grãos de areia. Essas pessoas são os perdidos. E outra coisa, em Jeremias está escrito que maldito é todo aquele que confia em outro homem, mas abençoados são aqueles que confiam no Pai, que deposita sua confiança no Pai. Inclusive também tem um vídeo aí no canal que está escrito benditos e malditos. Quem são essas pessoas que naquele dia o Messias dirá: venham para mim, abençoados de meu Pai. E também dirá: apartai-vos de mim, malditos. Quem são essas pessoas? Entendeu, meus irmãos? Será que realmente os abençoados é a geração de Abraão? Não. São aqueles que confiou no Pai e não no homem. Porque tudo, irmãos, começou lá atrás. E Abraão foi quem começou, de fato, a abranger ali, a tornar grande aqui nessa terra o nome de Israel, o nome do diabo, o Deus dele. Então tudo começou lá, aqueles ensinamentos que hoje é repassado dentro do templo de pedra e no mundo, dizendo que o nosso Pai é o Deus de Israel e que o Messias se chamou Jesus, quando na verdade o Messias se chamou Emanuel, e o nosso Pai não tem nada a ver com esse Deus bipolar, assassino, que matava até crianças, que amaldiçoa e abençoa quem ele quer, entendeu? Esse aí não tem nada a ver com o nosso Pai. Esses ensinos aí são ensinos de maldição, ensinos da antiga serpente, aquela que se tornou maldita lá desde o princípio. Então eu vou continuar aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa, o Messias está falando, né? Abençoados são vocês, meus discípulos, quando por causa de mim, por causa da minha palavra, aquilo que eu ensinei para você, por causa do meu testemunho, vos injuriarem, se injuriarem contra vocês e perseguirem vocês e vão mentir contra vocês, dirão todo mal contra vós. É o que acontece hoje. Eu me sinto nisso aqui, ó. Poucas pessoas dão ouvido para a palavra do Pai. E alegrai-vos, a verdadeira alegria é nesse momento. Alegrem-se, por quê? Porque não é... Desconfie do que acontece dentro do sistema religioso. Quando é dito hoje os ensinos dele, quando é dito hoje sobre o Jesus, não tem quem não se alegre, não tem quem não respeite esse nome Jesus. Mas quando se fala do Emanuel,
as pessoas rejeitam, as pessoas te maltratam, faz tudo isso aqui, as pessoas mentem contra vocês, se injuriam contra vocês. Então é motivo de alegria, porque significa que você está sendo um verdadeiro discípulo, você está seguindo certo. Tem um ditado que diz que uma árvore, as pessoas não jogam pedra numa árvore que não dá um bom fruto. É claro que elas vão querer pegar o bom fruto. Uma árvore que dá bom fruto, as pessoas querem jogar pedra para comer daquela fruta. Entendeu, meus irmãos? Para derrubar, muitas vezes para derrubar aquela fruta. Então, quando uma árvore ela dá bons frutos, pode observar, geralmente vem pedra para todo lado. Então, vamos continuar. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aqui, ó. Grande é aquilo que espera por vocês no céu. Grande é a premiação de vocês. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui está falando exatamente o que Estevão relembrou em Atos 7, né? Quem dos profetas os religiosos não perseguiram e até mataram até mesmo o Messias, no qual eles se tornaram cúmplices do derramamento de sangue. É exatamente por isso que em Apocalipse diz, no seu capítulo 18, versículo 4, para sair dela, povo meu, sai da religião, sai de tudo que for babilônico, porque senão vocês participarão dos pecados. As pragas que virão contra ela, contra a Babilônia, virão também contra vocês. Então, ser bem-aventurado é isso. Outro capítulo que eu me lembrei aqui, de quando o Messias, ele disse para Pedro, após o Messias perguntar a todos os discípulos ali, quem é que estão, as pessoas estão aí por dizer que é o Filho do Homem, que é o Messias, né? Quem é que o povo está dizendo que eu sou? O Messias não falou Messias, não. Ele falou assim, quem o povo está dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos disseram e dizem que tu é Elias. Outro diz que tu é um dos profetas e tal. E aí o Messias foi falando. E aí o Messias diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que me seguem. Quem vocês dizem que eu sou? E ali Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Pai vivo. E ali o Messias disse a Pedro, abençoado. A verdadeira bênção aí, meus irmãos, é a revelação da palavra do Pai. O Pai abriu o entendimento de Pedro, para Pedro entender que aquele era o filho dele. O Pai ele só faz isso para os humildes, para aquele que realmente quer a verdade. Lembra que eu fiz aí um vídeo aí falando que o Pai conhece o entendimento das pessoas e ele só revela a sua verdade para as pessoas humildes de espírito. Pedro foi humilde. Nesse momento o Pai, ele mostrou para Pedro e Pedro ali falou, tu és o Messias, o Filho do Pai vivo. E ali o Messias disse que essa era a verdadeira bênção, entendeu? Abençoado és tu, Pedro, porque não revelou a tu nem a carne, nem o sangue. Homem nenhum revelou isso para você, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. Inclusive essa frase me lembra muito o que eu disse aí no vídeo sobre João, capítulo 1, onde diz que aqueles que creem no Mestre, eles são pessoas que são nascidas não segundo a carne ou segundo o sangue, mas pela vontade do nosso Pai. Então mostra que Pedro ele foi nascido realmente de novo ali, ele foi nascido do Espírito. E outra passagem que fala da verdadeira bênção ali é sobre Maria, né, a mãe ali do Messias, aonde é dito ali em Lucas capítulo 1, né, a prima dela ali, Isabel, que estava gestante também ali de João Batista, disse para ela, abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre, o Messias. Isabel disse isso para Maria. Sem contar que quando o anjo ele foi dar a notícia ali para Maria, ele disse a Maria que ela foi agraciada, ela foi contemplada. Isso mostra que a bênção do Pai chegou até ela. Então é isso aí, meus irmãos. Bem-aventurados somos nós que entendemos toda a palavra do Pai. Bem-aventurados são aqueles que são os herdeiros, filhos do nosso Pai, em espírito, não só criação, mas filhos também em espírito, filhos gerados do Espírito. Que fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai.